Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. Estou eu aqui de volta, depois de muito tempo, né? Nesse cenário que não está muito bonito, mas quem tem que estar bonito mesmo é a palavra de Deus. Então eu saúdo a todos vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos direto à palavra. Lemos aqui no livro de Mateus sobre a parábola do semeador. Aí os irmãos podem pensar, mas outra vez, né? Quantas vezes nós já lemos esta palavra? Irmãos, nós esquecemos. As coisas, elas saem do nosso consciente num período muito curto. Nós temos que estar sempre lembrando, sempre remoendo a palavra, porque a nossa memória, ela não sustenta por tanto tempo assim para ficar, até porque outras coisas ocupam aquele lugar, né? Nós estamos vivendo, então nossa memória ela vai substituindo por memórias mais recentes as coisas. E aquilo que fica guardado no espírito, logicamente que vai nortear os nossos comportamentos. Então vamos ler aqui. Falou-lhe de Jesus falando no capítulo 13 do livro de Mateus, no versículo, a partir do versículo 3, fala: "E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz." A plantinha que nasceu não tinha raiz. "E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça." Então, o que Jesus estava falando aqui, né? Lá na frente ele explica que ele falava por parábolas. Quando ele foi questionado por que ele falava por parábolas, na verdade, ele estava praticando aquilo que ele não nos ensinou: não lançar coisas santas aos cães, nem pérolas aos porcos. Não é? Ele nos ensinou desta forma, e era o que ele fazia. Como tinha gente ali que ia atacar a palavra, ia atacar como um cão faz, né? E como um porco pisar na palavra que era santa, ele falava de uma forma figurada, que é o que nós chamamos de parábola. E aqui ele fala, irmão, às vezes a gente pensa que isso aqui só quer dizer ao evento do evangelista, né? Aquele que vai para um campo virgem do evangelho, que ainda não chegou, um campo novo, e ele vai pregar as primeiras mensagens do evangelho ali. Mas eu não vejo só neste sentido. Eu acho que toda palavra é uma semeadura. Quando nós vamos a uma igreja, quando nós vamos a um culto e nós vamos ouvir a palavra, é uma semente que foi lançada. E aqui Jesus destaca o mais importante, né? Ele é a semente e o solo. Este é que vai fazer a evolução para que haja uma planta que dê fruto. Quem semeou não tem a mesma importância. Tem para o reino, logicamente, né? Uma pessoa aqui é escolhida. Mas para germinação e frutificação, aquele que semeou, ele pode até sair de cena. Como o apóstolo Paulo falou, né? Um planta, outro colhe, mas Deus é quem dá o crescimento. E ele fala o primeiro tipo de solo. É aquele batido, chão batido. Aquele caminho onde a pessoa ela está tão dura né, como se fosse um solo muito, muito pisado, que nem plantinha nasce mais. A gente sabe que no interior as pessoas fazem aqueles varadouros
E ali, por muito tempo, enquanto estiver transitando pessoas, não nasce nada, porque é pisado, ele é duro. Então, é aquela pessoa que ela não dá nem importância para a palavra. Ela ouve, mas ela não entra no espírito dela, aquela mensagem. E quando ela sai, logicamente que o adversário, né, ele já tem aí o interesse de tirar, até para a pessoa não lembrar depois. E aquela mensagem some, é deletada, não nasce. Às vezes a pessoa pode estar num culto, chegar em casa, o que é que o pastor pregou e ela não saber. Porque ela simplesmente ela estava com o coração fechado ali. Ela não estava interessada, ela estava com o coração duro. O segundo caso é aquela pessoa que recebe de imediato a palavra e é igual o fogo de palha. Ela logo quer trabalhar na igreja, ela quer fazer as coisas e tudo que ela sai para praticar. Mas dentro existem muitas coisas que vão impedir e não vão deixar aquela semente enraizar. Porque a primeira coisa que uma plantinha, quando está germinando, faz é lançar a raiz para baixo. Depois é que vem a folhinha para cima. São coisas dela, ideologias, modo de pensar que ela não abre mão, jeito de ser, cultura, intelectualidade, né, conhecimentos, coisas que ela acha que já sabe bastante, vaidades, tudo isso aí está ali dentro. E aquela planta, logicamente, que é uma coisa nova, né, é mais uma no repertório dela, e ela abraça, e a gente vê às vezes na igreja, essas pessoas já querem logo cargos, ela quer fazer as coisas e acha que já tem suficiência de conhecimentos. Aí quando vem a exigência da prova da fé, aquela não tem, porque não tinha consistência, não foi fundada num solo propício para germinação e para frutificação, para o crescimento e frutificação daquela semente. O terceiro, a palavra de Deus está dizendo aqui, que caiu, aquela semente caiu entre espinhos. Vejam só que os espinhos já existiam ali. Eles não vieram depois. Então, são pessoas, aqui já diz respeito a ambições, a querer, a riquezas, a conquistas, coisas pessoais, né? O egoísmo pessoal. Então, já cai num solo que já tem espinhos. Essas pessoas já são assim. Elas já são ambiciosas, gananciosas, egoístas, que dão valor às coisas materiais para elas. E quando é para ela dar o fruto, mesmo que ela tenha crido, mesmo que ela tenha entendido a mensagem do evangelho, mesmo que ela tenha visto a importância, mas quando tem que escolher, né, entre as renúncias, ela não faz isso, porque ela já é gananciosa, ambiciosa, egoísta, e ela quer as coisas que aconteçam para ela. A gente pensa, se essa pessoa se afastou, não, muitas vezes ela está dentro da igreja, mas não produz fruto. Às vezes você pode pensar, mas será que essa pessoa não faz nada? Às vezes faz, mas não é o fruto para Deus. Porque para Deus é o que Ele quer que aquele solo produza. Não adianta o solo produzir outra coisa, porque não é o fruto que foi plantado. A finalidade daquela semente não era aquilo. Aí, às vezes, né, chegando até aqui, a gente pensa, então não sobra mais ninguém. Quem seria capaz, né, de fazer esse fruto? Existe esse solo? Existe, a Bíblia diz que existe. Existe aquela pessoa que, ao ouvir, ela tornou permeável, né? O coração ficou fofo, o coração ficou propício a receber a mensagem. Aquilo que estava dentro, se tem alguma coisa para atrapalhar, ideias próprias, ela vai substituindo pela palavra. Ela tem interesse em buscar mais e mais da palavra, ela vai estudar a palavra
E a palavra vai eliminando aquelas coisas, aquelas pedras que seriam tropeços logo no início. Você pode ver que tem pessoas que quando abraçam o evangelho, abraçam com tudo. E largam, sabe? E não deixam aquelas coisas do passado tomarem o lugar daquela planta, daquela semente brotando ali. E não é um solo espinhoso, né? Não é uma pessoa que seja egoísta por natureza, que ela queira que tudo seja para benefício dela, que ela não abre mão dos sonhos, dos projetos pessoais, pela pregação do evangelho, pela obra do Senhor. E é um solo, como diz, ele é fértil, porque ele permite que sejam arrancados, como está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 28, né? Que toda vez que Deus quer fazer um plantio, uma renovação, mudar uma pessoa de estação, ele vai mexer, esterroar o solo e arrancar aquilo que não é produtivo, que vai atrapalhar o crescimento das sementes que vão ser colocadas ali. E ali mesmo ele fala de cada semente tem seu tempo, tem sua forma de ser colhida, tem sua forma de ser tratada após o colhimento. E este solo, a palavra de Deus está dizendo que existe. Existem pessoas que, quando ouvem a palavra, deixam que a palavra penetre no seu coração, que ela vá, né? E o Senhor semeia ainda mais, retirando aquelas coisas antigas, aqueles sentimentos, sejam lá quais forem, né? Ideias próprias, tudo que é dele, o ego, né? Tudo que pertence ao próprio eu. E essa pessoa, ela não tem ambição pelas coisas dela, ela tem interesse pelas coisas do Senhor. E ela vai produzir. Cada um vai produzir de uma forma diferente, cada solo vai produzir de uma forma diferente, conforme o objetivo daquele que gerou a semente. Nem tem a ver com o semeador, tem a ver com aquele que, né, formou a semente e que está trabalhando na germinação dela, conforme o apóstolo Paulo escreveu. Então, irmãos, é possível, né, um solo fértil? Claro que é. Claro que é. Nós vemos, principalmente na Bíblia, né, pessoas que produziram fruto até o último momento de vida, como foi o apóstolo Paulo. Aquele pôde dizer, encerrei a carreira e guardei a fé. Então fiquem todos com Deus, e Deus os abençoe, e vamos examinar o solo do nosso coração. Porque naquela parábola do vinhateiro diz que aquele agricultor disse, não, eu vou trabalhar, né? Eu vou trabalhar, vou adubar, e parece, né, que ali está mostrando que mesmo um solo ruim ainda tem jeito. Se for bem tratado, se permitir trabalhar, porque o próprio vinhateiro disse, se ele não der fruto, aí o senhor pode vir aqui e cortar. Então também dependia do solo, não só do trabalho do vinhateiro, que é, na verdade, o Espírito Santo de Deus. Mas o solo tinha que se permitir ser trabalhado. Então, muito obrigada. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo.